Olá, meu nome é Vitória Gomes, eu sou bibliotecária e pesquisadora de cultura e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio cultural e cultura popular. Quando a gente pensa nesses dois temas, pode parecer um pouco óbvia a relação entre ambos, já que na nossa mente pode vir exemplos como a literatura de cordel, como a acarajé, como a capoeira, mas se a gente volta o nosso olhar para a história, essa relação entre a cultura popular e o patrimônio cultural nem sempre esteve ligada institucionalmente. Para entender um pouco como isso funciona, a gente precisa voltar o nosso olhar para a década de 30, na época em que o Mário de Andrade foi convidado pelo Gustavo de Capanema, na época ministro da Educação, para escrever o projeto do SFAM, hoje conhecido como IFAM. Naquela época, em que as políticas patrimoniais do mundo todo estavam voltadas apenas para o patrimônio material, o Mário de Andrade, por conta da sua história, da sua trajetória, já tinha um olhar aguçado para entender a relevância das culturas populares e inserir elas já naquela época no projeto como foco das ações do serviço do patrimônio. Infelizmente, naquela época, essa visão das culturas tradicionais populares não foi acatada porque ela se chocava com um projeto de construção da nação, que não coincidia com o reconhecimento da relevância dessas culturas para a formação da identidade nacional brasileira. Em vez disso, o SFAM se voltou para a preservação do patrimônio de pedra e cal, que estavam expressos através de uma cultura material e que representavam o legado do colonizador no Brasil. Essa ação não foi por acaso, mas tinha por objetivo alcançar um determinado padrão de desenvolvimento e progresso e fazer com que o Brasil se equiparasse a outras nações europeias. Até então, as culturas populares elas não eram alvo de nenhuma ação institucional no âmbito patrimonial, e elas estavam sendo estudadas pelos folcloristas, que em 1947 ganhou um status institucional através da Comissão Nacional de Folclore. É importante dizer que as ações dos folcloristas, apesar de relevantes, apesar de relevantes por fazer toda uma documentação e registro das cantigas, festas, brincadeiras, versos e danças populares, eram problemáticas porque os folcloristas viam nessas ações uma maneira de salvar a cultura, nesse caso o folclore, como algo que estava à beira de se perder. Eles tinham esse entendimento porque para eles a cultura popular, ou folclore, era um fragmento cristalizado do passado que resistia ao presente e a todas as forças da modernidade, mas que corria o risco de desaparecer a qualquer momento. Essa noção, assim como aspectos da cientificidade e suas ideias de mestiçagem e branqueamento, são aspectos que foram muito criticados e hoje já superados pelos estudos contemporâneos da cultura popular. Meu Deus, o gato morrendo de miar. Cala a boca, menino. Não, agora não. Inclusive reconhece a sua dinamicidade e o fato dela não estar presa ao passado, mas sim de ser viva e dinâmica, porque ela é resultado da participação social e com isso gera diversidade cultural. E essa diversidade cultural ela se expressa material e imaterialmente. Essa noção adotada na Constituição faz o Brasil ser mais uma vez vanguardista nas políticas patrimoniais. Já havia sido pela primeira vez por conta da criação do SFAM, que é o primeiro órgão de preservação patrimonial na América Latina. Essa outra noção que a nossa Constituição reconhece ainda no final dos anos 80, antecipa a política de vários países, inclusive da própria Unesco, que é um órgão reconhecido por fomentar esse debate e de trazer várias inovações no campo das políticas patrimoniais e culturais. Para entender mais sobre o tema, você pode ir na minha bio e acessar as indicações de leitura que eu deixei. Na semana que vem a gente se encontra mais uma vez para discutir mais um pouquinho sobre esse tema, dessa vez falando sobre o conceito de tradição. Aguardo vocês. Tchau!